ouvintes, aqui é a Erika Margani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar dos episódios 5 e 6 de The Last of Us, então bora lá! Olha só, mais um vídeo aqui pra gente. Vou aqui fazer um breve resumo antes da gente entrar no último episódio que foi lançado. Vou fazer um resumo do anterior, porque não tem vídeo dele, né? Acabei deixando de postar aí por uns problemas pessoais. Mas estou de volta, a série de The Last of Us não está abandonada neste canal, então bora lá. Queria primeiramente relatar sobre como o episódio 5 me deixou destruída. Cara, eu acho que principalmente por esse ramo característico da série, de sempre apresentar personagens que a gente nem conhece tanto assim, e que provavelmente a gente não vai ver mais, mas que a gente já pega e tem um vínculo muito forte com eles pra tirarem eles de nós de uma forma lenta e dolorosa. Muita gente pediu ação, né, nesse episódio, falou, ai, essa série tá muito morna, não sei o quê, e não era ação que vocês queriam? Então toma aqui pra vocês. Cara, aquela sequência do final do episódio 5 ali, com o Baiacu, né, que foi o grande boom, e aí os infectados saindo daquele buraco, que eu falei... Vocês lembram que eu falei no meu vídeo passado? Que eu falei, assim, que no meu vídeo passado eu fiquei de olho naquele buraco. Eu falei, meu, isso aqui, esse foco não é à toa. E esse negócio de deixar pra resolver depois vai dar merda. E deu merda, porque bem no momento ali que a Catherine finalmente tinha encurralado o Henry, o Sam, a Ellie e o Joel, tava assim, já era, fudeu. Mas... né? Deixou o problema pra depois, o problema foi atrás dela. E aquela explosão, e aquelas cenas muito loucas, e tipo, as pessoas morrendo, e tiro pra todo lado, e carro correndo, e gente correndo, tava uma loucura. E eu falei, caramba, velho! Que cena de ação incrível, impecável! Nossa, assim, você estoura e você se envolve, né? De um jeito muito maluco. E assim, eu sei que muita gente ficou com muito medo do Baiacu, não que eu não tenha ficado, né? Até porque o bicho, assim, tomou um buff desgraçado, o Baiacu tomou um buff desgraçado. Mas assim, eu posso falar que aquela menininha que entrou no carro com a Ellie dentro foi o que mais me deu medo. Aquela criança se contorcendo toda e eu tipo, caralho, que bizarro, meu Deus, sai daí essa criança. Puta merda, velho. Sim, posso falar que a cena de ação do episódio 5, assim, é uma das coisas mais insanas que eu já vi, assim, de série de zumbi, cara. É surreal, surreal. Só pegando um background da relação ali da Ellie, do Joel e do Henry, do Sam, que é muito bom, que ao longo do episódio vai construindo principalmente esses paralelos de cuidado. O cuidado que o Henry tem com o Sam e o cuidado que o Joel tem com a Ellie, apesar dele ser resistente da relação com ela, entendeu? Mas é legal, tanto que assim, o próprio Henry se liga já que o Joel já teve uma filha, então ele vê que essa coisa de se apegar, ele tenta ser um cara mais fechadão e não dá muita abertura. Então, é interessante que aí você vê a proximidade da Ellie com o Sam. Nossa, bicho, é muito fofo os dois, cara. Aquele menininho ator do Sam, cara, coisa mais fofa desse universo, assim. Eles lendo histórias em quadrinhos, então você vê ali gostos em comum e a forma que eles se divertem, que eles brincam, né? Porque a Ellie é uma adolescente, mas ela ainda acabou de sair da infância, basicamente. Então, tem um amiguinho ali pra brincar, foram cenas fofas demais, cara. Me derrubou. E assim, falando em derrubar, vamos sim pro ponto que eu acho que deixou todo mundo completamente deprimido nesse episódio. Depois de todo aquele caos ali, dos infectados saindo do buraco, do Baiacu matando gente morrendo, a Catherine realmente não conseguiu concluir o plano dela, e nossos 4 heróis conseguiram fugir, ficaram ali isolados no hotel, e aí, né, tem um diálogo ali entre a Ellie e o Sam, e você começa a sentir uma sensação de que tem alguma coisa errada, e tem, porque ele acabou sendo mordido por um infectado. E é triste, porque você vê um medo e uma incerteza se ele vai continuar sendo ele, como que vai ser daqui pra frente, e aquela loucura. E a Ellie, ela sabe que ela é imune. Você vê, assim, a tentativa dela desesperada de salvar, e é uma cena muito triste, porque ela se corta ali, ela acha que o sangue dela pode curar de alguma forma, falando, meu, tomara que adiante, aquele desespero, e não é bem assim que funciona aparentemente. Então, você vê ali... Cara, aquela cena é muito triste. Aí a Ellie falando, não, eu vou ficar com você aqui. E tem aquele corte, porque ela acaba dormindo. E você só vê o Sam sentado de costas pra Ellie. Numa cena aterrorizante, que aí vira e você vê que o rosto dele já mudou a feição e ele já tava infectado, então aí ele ataca a Ellie se desespera porque ela sabe que, né, ele vai tentar matar ela, e aí de repente você vê aquela loucura do Joel parando e olhando, e ele muito preocupado com a Ellie, querendo que nada aconteça com ela, e o Sam se sentindo muito mal e muito culpado, porque assim, toda a motivação da jornada do Sam e do Henry tinha tudo a ver com ele querer proteger o irmão. Então imagina só a tensão que a cena carregou, porque tudo que ele moveu, tudo que ele perdeu, tudo que ele se meteu pra conseguir salvar o irmão, aí aquilo em tese acaba e ele pode
recomeçar de novo, tá livre. Só que aí o irmão acabou sendo infectado, ele não conseguiu conter isso. E aí, então, ele é responsável por ter que matar o irmão de vez, né? O irmão já não era mais o mesmo, de qualquer forma, porque tá infectado. Mas aí, né, pra não ser um problema e não acabar causando um estrago ainda maior, ele teve que matar o próprio irmão. E foi uma dor tão insuportável pra ele que ele não viu outra saída além de tirar a própria vida. E assim, foi uma cena muito pesada, cara. E tipo, é um negócio assim de você assistir e você chorar esgoelando, porque assim, você fica triste porque você passou por aquela jornada, você tava junto com eles ali o tempo todo, naquele desespero de ficar seguro, tentar não morrer e assim, finalmente quando tá tudo certo, tudo dá muito, muito errado. E aí, né, você fica triste. O episódio acaba de uma forma triste, aí a Ellie ainda escreve sorry, ela se sentiu culpada de não conseguir ajudar o Sam. Então, assim, foi muito triste e muito pesado. Então, acabou o episódio 5, cara, eu fiquei num silêncio, assim, tão agoniante, porque eu não sabia o que dizer. Foi difícil processar tudo aquilo que tinha acontecido, eu só fiquei assim, cara, puta merda, né? Que merda, cara, tipo, nossa, que merda! Mas é isso, o episódio 5 realmente destruiu nossos corações e foi um tiro certeiro. Mas bora falar então de episódio 6, né? Que é o motivo que estamos aqui hoje. O episódio 6, seguindo com essa jornada de Joel e Ellie depois dessa perda muito, muito forte, muito terrível, estamos agora com eles dois. Aliás, é um ponto interessante porque, assim, até agora, de todos os episódios lançados, todos os episódios, apesar de ter sempre o Joel e a Ellie como as figuras centrais e os protagonistas de fato da série, eram episódios que sempre davam destaque a tramas paralelas, como foi o caso ali um pouco mais relacionado a Tess, depois o Bill e o Frank, o Henry e o Sam, e agora sim, finalmente a gente vai ter esse foco onde o Joel e a Ellie são de fato o ponto central do episódio todo. Então, assim, não vai ter algo assim paralelo de distante, não. São eles e eles ali e ponto final. Aliás, eu queria pontuar uma questão interessante que foi bem no começo do episódio, que assim, né, teve ali eles dois partindo a jornada e tudo mais, e teve uma espécie de salto temporal de 3 meses. Isso é uma coisa que eu achei legal, porque assim, quando a gente costuma assistir história de aventura, sobrevivência, enfim, seja lá o que for, todos os acontecimentos têm uma questão muito pesada com o imediatismo, ou seja, assim, se aconteceu uma tragédia do Henry e do Sam no dia de hoje, possivelmente amanhã ia estar acontecendo outra coisa, e depois de amanhã outra, e outra, e outra, e tudo de uma forma assim, muito em sequência, sabe? Então meio que não tem aquele respiro, não existe aquele espaço ali, aquela lacuna pra coisas cotidianas. E a série teve essa decisão super inteligente, essa sacada super legal de dar esse intervalo de 3 meses. Então, assim, né, de fato eles andaram muito e pararam pra descansar em vários locais e o público não precisa estar participando necessariamente desses detalhes minuciosos, o que é muito legal, porque assim, deixa talvez até pra nossa imaginação de o que pode ter acontecido, uns momentos aí que nós jamais iremos saber, entendeu? Mas aí, beleza, passou ali 3 meses e aí já tá num clima mais inverno, meio frio, e eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu assisto e meu psicológico afeta. Então se eu tô assistindo alguma coisa com tema neve, frio, eu já fico com frio e quero assistir com uma cobertinha. Não sei se eu sou estranha por fazer isso, mas fica aí uma nota de rodapé sobre isso. Seguindo ali, eles encontram então um casal ali, né, uma espécie de camponeses, enfim, sobreviventes que vivem no meio do nada isolados, um casal já de mais velhinhos, né? Me lembrou um pouco até o Coragem e o Cão Covarde, sabe? O casal ali, possivelmente é um casal de lugar nenhum, versão The Last of Us, né, basicamente. Mas aí, né, tipo a senhorinha super fofa, o senhorzinho meio desconfiado, mas né, tipo, não tinha o que fazer, porque o Joel tava armado e, né, ele não teria medo de atirar se ele precisasse. Então, passou as informações, eles queriam saber que local exatamente eles estavam, eles pararam pra comer e foram seguir viagem, né, seguindo ali ao rumo oeste. E então, temos aquela cena ali, né, engraçadinha, piadinhas ali da Ellie com o Joel, mas assim, eles ainda, sabe, se bicando, daquele jeito que a gente tá acostumado a ver. Então, eles seguem caminho, a gente começa a ver umas coisas interessantes, acho que pontuando principalmente sobre a relação ali da Ellie com o mundo desconhecido. Então, você vê ali um ponto de uma conversa muito interessante, que assim, quando eles estavam acampando ali, a Ellie pergunta pro Joel, pô, o que vai ser a gente depois que isso acabar? E aí o Joel estranha, ele fala tipo assim, como assim? A gente, tipo, nós não somos família, ele já falou isso pra ela, tá ligado? Você é você, eu sou eu, cada um pro seu caminho depois que isso aqui acabar. Aí ela reformula a pergunta, falando, não, tá, mas o que vai ser você depois que acabar? E aí ele fala, né, que ele queria comprar uma fazenda, um rancho, enfim, seja lá o que for, pra criar ovelhas, né, porque aí ele já deu uma outra alfinetada nela, né, porque o cara não resiste. Então ele falou, porque as ovelhas são obedientes e elas são quietinhas, enfim. E aí então teve a dúvida do que seria de fato a Ellie depois que acabasse tudo.
E ela meio que falou que ela não sabia exatamente, porque ela cresceu já naquela loucura e a única coisa que restava pra ela era olhar pro céu, né? Eu acho que a série também sempre introduz umas analogias, assim, bem breves a espaço, a céu. Você viu que quando ela entrou num carro pela primeira vez, ela falou que ela se sentia numa espaçonave. Então, assim, eu tô pegando que talvez exista uma espécie de sonho aí da Ellie de conhecer o céu, que é algo tão inalcançável, assim, pra ela, sabe? É uma analogia que eu entendi. Bom, seguindo o caminho, né, você vê os dois ali ainda seguindo, aí acho que eles estão próximos a algum lugar que eles não sabem, né, que os senhorizinhos deram um mapa pra eles ali, e aí eles viram, né, que tem tal do Lago da Morte, né, que aí a Ellie ficava meio que debochando o tempo todo, falando, ai, ui, olha, o Lago da Morte, olha só, cuidado. E aí eles são encurralados por um grupo de pessoas com chapéus e cavalos e máscaras, enfim. Poderia falar cowboys? Poderia. Não sei se é ofensivo, mas são cowboys. Enfim, eles estão cercados, eles estão armados, e aí você fica com o cu na mão. Porque assim, The Last of Us, você tem medo dos infectados? Sim, mas, e muitas vezes, os humanos são muito mais perigosos que os próprios infectados. Então, né, eles estão ali e não estão com cara de poucos amigos, entendeu? Então, assim, já queriam saber quem era, de onde estava vindo, nome, queriam saber se estavam infectados, porque isso é uma coisa, assim, relativamente importante. E aí a gente vê uma das cenas que me deixou com o verdadeiro cu na mão, porque, assim, eles tinham um cachorro, aqueles cachorros farejadores, então assim, você já pensa, ih, fudeu. Aí eles falaram, não, a gente não tá infectado. Aí o cachorro falou, tá, não tá? Então, vamos descobrir agora, hein? Vamos descobrir agora. E assim, o Joel, tudo bem, a gente sabe que ele não tá infectado. Mas a Ellie é um caso meio estranho, porque ela é imune, mas ela já foi mordida, e então, e aí o cachorro vai apitar pra ela que ela tá infectada ou não? Tipo, aí ele cheira o Joel. E o Joel, assim, você vê a cara do Pedro Pascal, velho. Que ator foda ele é. Porque ele demonstra aquele medo de ficar, tipo, puta merda, fudeu, 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 fudeu. E aí a cena dá uma segurada, uma tensão, um silêncio, assim, agoniante. Na hora que o cachorro vai se aproximando da Ellie, que você fica meio, puta que pariu, velho. E agora? O que acontece aqui? Aí tem um corte, a cena fica só focando no rosto do Joel. Tipo, enquanto ela tá ali no fundo e você não tá vendo nada. Então você fica muito apreensivo. E aí depois você só ouve ela rindo, brincando com o cachorro, falando, ai, que bonitinho, não sei o quê. Caímos no bait de novo, filha da puta. Mas enfim, aí viram que eles estão bem. E aí em algum momento ali reconhece o nome do Joel, então, sabe, as pessoas entendem quem eles são ali. Pelo menos alguém conhece eles. Nós, público, ainda não sabemos quem é, mas aí vai se aproximando ali de uma espécie de cidadezinha fechada. Aí eles entram e olha só, temos então o grande reencontro, depois de tanto tempo, o que Joel tanto queria. Tommy está entre nós. Então ele estava isolado naquela cidadezinha ali, e aí você vê de fato um abraço apertado, onde o Joel, ele tira um pouco aquela amarra que ele tinha, e sim, ele queria só chorar e tá carregado pela família dele. Então é uma cena bonitinha, sabe, do reencontro ali, a Ellie vendo de longe, tipo, pô, então é assim que ele se comporta, de fato, com alguém que ele considera família. Então é legal, sabe, ver esse tipo de relação. E aí a gente descobre que o Tommy tá vivendo numa espécie de comuna, né, num lugar afastado ali, né, as pessoas basicamente se ajudam. E eu posso falar assim, que de todos os lugares que a série mostrou até agora, esse, na minha opinião, é o melhor, assim, porque, tá, a cidade ali que o Bill e o Frank estavam isoladas era legal? Era, tipo, mas assim, aquele lugar é basicamente funciona uma cidade, porque tem escolas, tem templos pra diversas religiões, tem bar pra galera beber, tem até cinema, cara. Não, na hora que eu vi o cinema, eu pirei, eu falei, nem fodendo isso aqui, tipo, bicho, realmente tem um cinema aqui, as pessoas têm até entretenimento no mundo pós-apocalíptico, cara. E assim, a união faz a força, as pessoas se ajudam, então, digamos assim, que o comunismo deu certo em The Last of Us, né? Olha aí, olha o exemplo do comunismo aí. Isso aí vai dar uma treta isso aí. E, né, passou o tempo e a gente descobre, então, que o Tommy está casado com uma das líderes dessa comuna, né, a Maria. Aliás, eu achei a personagem muito legal, assim, você vê que ela tem um certo carisma, uma pessoa inteligente, super receptiva. Eu adorei, assim, as cenas dela com a Ellie, assim, a forma que elas acolheram e tudo mais. Eu falo um pouco depois de uma cena de diálogo delas ali, que dá umas respostas sobre coisas à frente. Pois, enfim, a gente vê, então, Joel e Tommy querendo conversar sós, né? Um papo ali de irmãos. E aí, o Tommy conta que ele tá casado, ele conta que ele vai ser pai. E aí você fica, nossa, cara, que massa que ele se encontrou, que ele tá vivendo num lugar legal. Mas assim, porra, o Joel que ama tanto o irmão dele, família, não sei o que, nem pra dar um parabéns, velho. Nem pra dar um parabéns. Que ódio que eu senti do Joel nesse episódio. Que ódio! E assim, e o Tommy ficou, porra, mano, mas assim, né, deu um fecho nele, né? Um fecho bem fechado, falando que não é porque ele perdeu tudo que as outras pessoas têm que perder também, né? Tipo, ó,
Tomou de graça essa, hein? Não precisava, irmão. Não precisava. Aí diálogo vai, diálogo vem. Teve uns momentos no episódio que mostrou ali o Joel com uma espécie de dor no peito, que eu fiquei meio numa dúvida ambígua, porque eu não sabia exatamente se era uma dor de doença, algo mais espontâneo, ou se era um ataque de pânico. Eu acho que tá mais pra um lado de um ataque de pânico, porque o episódio foi dando foco naquilo. E pela primeira vez no episódio, você vê o Joel, assim, se desarmando e mostrando um cara mais vulnerável pro irmão dele, né? Então, finalmente, ele fala o quando ele tem medo, como ele se sente inseguro, sabe? Ao ponto dele falar que ele não quer mais seguir viagem com a Ellie. E que ódio eu senti deste homem nessa hora, porque eu falei, bicho, tu prometeu pra Tess, tu já seguiu e passou por tanta coisa com ela e quer arredar o pé agora? E aí vem com os papos de que o Tommy é mais novo e que ele não tá escutando direito, que ele já tá velho, que ele tá cansado e que não sei o que. Tipo, bicho, tudo isso, assim, pode até ser medos reais dele, mas a gente entende que o maior medo dele, além de tudo, é de que aconteça o mesmo que aconteceu com a Sarah novamente. Ou seja, ele se apegar pela Ellie ali numa relação de fato de pai e filha, e nesse mundo que é perigoso, as pessoas morrem praticamente por nada. Então imagina ele, mais uma vez, tendo um amor de pai e ele perdendo a filha e aquilo meio que amargurando ele mais ainda, entendeu? Porque tudo mudou na vida do Joel quando ele perdeu a Sarah. Ele lembra daquilo todos os dias, ele sente um peso muito grande, um trauma muito grande, aquilo acabou tornando ele um cara, assim, fechado, um cara mais racional, um cara que não se envolve emocionalmente com as pessoas, e ele tá vendo que isso pode acontecer outra vez e ele se fecha, ele tem medo. O maior medo é isso, é ele perder uma filha mais uma vez. Então, sabe, você vê ali pela primeira vez a vulnerabilidade do personagem. Pois bem, né, voltando um pouco pra Ellie e pra Malia, a gente vê também um acolhimento muito fofo, né? Ali, cena da Ellie ganhando um coletor menstrual, né, que, pô, muito importante isso aí, hein? Aí, né, o diálogo dela com a Maria corta o cabelo dela, e aí a gente vê que finalmente a Ellie descobre da Sarah, né, que ela vê ali uma espécie de altar. Aí ela fica na dúvida, né, que ela viu 2 nomes, o nome de um garoto e o nome da Sarah. Aí ela fala, vi ali, sinto muito pelos seus filhos. Só que aí a Maria fala, não, então, é que um só é meu filho, a outra era a Sarah, filha do Joel. E cara, a Ellie, ela... Você vê, assim, o quão é uma personagem específica, né? Porque, normalmente, personagens na situação dela, talvez, assim, se sentiriam um pouco meio perdidos e tudo mais. Só que a Ellie, ela foi super compreensiva. Ela só parou, pensou e falou, então isso explica muita coisa do porquê o Joel é assim. Tipo, cara, muito foda, velho. Olha que criança madura, cara, né? Adolescente, criança, enfim, foda-se. Tá ali, então você vê, assim, a compreensão mesmo dela. Só que aí, né, lembra que eu tinha falado da conversa ali do Joel com o Tommy, que ele falou sobre, né, não querer mais comprar a briga pra ele e falar pro Tommy levar ele no lugar que tem que levar? Então, né, a Ellie ouviu. E mais uma vez eu senti ódio do Joel, porque, assim, cara, ele conseguiu deixar ela triste, velho, e ela ficou meio assim, muito mal. E aí, finalmente, os dois vão ter uma conversa, um embate ali bem direto entre eles ali. Basicamente, um jogando as coisas no outro. Sobre o Joel falar que ele não é capaz de levar ela, sobre ela tá mais segura com o Tommy. E ela falando, tipo assim, como assim, porra? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente viveu, você vai querer me largar e não sei o quê. Daí ela mandou um tipo, eu não vou ser como a Sarah. Aí eu fiquei, puta que pariu. Ponto, fudeu. O homem vai ficar possesso, o homem vai ficar puto. E assim, ele sentiu e ele falou que ela não sabe como é, e não, a questão ela não entende. Ele falou que ela não sabe como perder alguém. E aí a Ellie lança a braba falando que assim, que ela perdeu todo mundo que ela tinha. Porque ou as pessoas morreram, ou as pessoas abandonaram ela. E assim, o abandono é uma coisa muito forte, cara. Então o Joel meio que ficou sem saber o que falar. E basicamente assim, eles, né, se estranharam. Mas aí ele falou, não, amanhã você vai com o Tommy mesmo, amanhã de manhã, eu sigo o meu caminho, você segue o seu e adeus. Pois bem, né, o episódio vai chegando ali próximo ao final, né, aí você, público, fica meio perdido, que aí você pensa, tipo, pô, mano, mas assim, vai acabar assim? Como é que vai ser essa história aí, né? Aí, de fato, o Tommy levantou cedo pra levar a Ellie, mesmo não querendo, era o que tinha pra fazer, né, ela não tinha muita escolha, e aí, então, quando eles vão pegar os cavalos, olha lá o Joel pronto pra seguir viagem, né? E ainda assim, né, ele tentou dar a última cartada dele ali, onde ele tentou conversar com a Ellie, enrolando, falando, olha, posso te dar uma escolha, escolhendo entre eu e o Tommy. E ela falou, não. A Ellie falou, tipo assim, lógico que eu escolho você. Tipo assim, sem dúvida, sem pensar 2 vezes, sem piscar. Assim, pra ver o quão ela confia no Joel, enquanto ela já tá nessa com ele, e ela não vai trocar ele por qualquer coisa, entendeu? Assim, achei muito foda, cara. Assim, a parceria e a união deles é muito foda. Então, sem contestar, então eles seguiram o caminho, né? Que o Joel precisava deixar ela ali numa universidade, numa base dos vagalumes e tudo mais. E aí
você vê pela primeira vez uma aproximação mais real entre os dois, né? Ali em relação a o Joel contando mais sobre o passado dele, ele falando sobre a profissão dele, sobre ele ser empreiteiro, sabe? A Ellie querendo entender melhor o que era um empreiteiro. E dúvidas sobre esportes também, né? Que a Ellie falando, nossa, como é que funciona esse jogo aqui? Quais são as regras? Então, você vê uma conversa mais de, assim, de amigo dos dois, sabe? Se tratando de uma amizade muito legal, que... velho, é bonito, assim, você ver se construindo. Então, eles vão chegando nessa tal universidade, e assim, começou nesse negócio de entrar em lugar diferente, a gente já espera alguma coisa acontecendo. Começou esse negócio de entrar em local diferente, e num local diferente tá vazio, com certeza vai dar merda. Aí você pensa, puta que pariu. Aí a primeira coisa que você vê é um monte de macaco em universidade, o que assim, cara, é uma coisa até comum, né? Aqui em Londrina tem a UEL, e o que mais tem na UEL é macaco, então, olha só, kkkk, olha, é uma universidade média mesmo. Só que aí eles vão adentrando, não tem ninguém, e aí eles vê o símbolo dos vagalumes, entendem que de fato aquele lugar era uma base dos vagalumes, e aí entram dentro da universidade e ainda não tem ninguém. O que você pensa, puta que pariu, fudeu, e agora? Vai rolar o quê? Aí começam a se ouvir uns barulhos, e você já fica, vai dar merda. E aí, assim, subiram no andar de cima pra ver o que tinha mais. E aí você vê o momento jumpscare, que eu falo pra vocês, olha, eu não me assustei nos primeiros episódios, eu não me assustei nos outros, eu não me assustei com o Byaku. A única coisa que me assustou foi a criança contorcionista. Mas assim, bicho, a primeira vez que eu tive um susto de pular do meu sofá foi na hora que abriu a porra da porta, aquele monte de macaco gritando, e eu falei, caralho, mano! Os macacos viraram as coisas mais assustadoras do mundo pra mim por causa de The Last of Us, velho. Parabéns, assim, que desespero. Aí você fica, porra, tá, beleza, era só macaco, não tem vagalume aqui, vamos fazer o que agora? Aí eles começam a ver que tem uma movimentação ali no andar de baixo, ficaram com medo, logicamente, né? Pessoas que eles não conheciam, não pareciam ser vagalumes, então, bora zarpar daqui, né? Eles estavam de cavalo, então correram até o cavalo, só que aí... as pessoas acabaram vendo eles, e aí começou umas brigas ali, né? Uns tiros. Aí o Joe mostrando o quanto ele é forte, né? Que ele conseguiu matar o fulano lá só com a abraçada assim, enforcando e matando mesmo. Olha. Que bração, hein, Joel? Que bração, hein? Aí corre e atira, e de repente uma luta corporal. E aí o maluco consegue acertar o Joel e ele é esfaqueado. Ai, caralho, puta que pariu, velho, nada dá certo nessa porra, velho. Isso que a Ellie, ela consegue juntar uma força descomunal que ela não tem, que ela conseguiu botar ele pra cima do cavalo, e eles conseguiram zarpar pra longe, ela soltou uns tiros também pra longe, eles conseguiram sair da vista dos outros caras, mas aí, né, o Joel não tava aguentando, ele caiu de cima do cavalo, a Ellie ficou desesperada, porque agora tá só os dois sozinhos ali, e sempre foi ele mais que cuida dela, e agora a gente vai ver essa visão, essa responsabilidade onde a Ellie toma a frente de tudo. A Ellie tem que cuidar e tem que salvar a vida do Joel antes que seja tarde. Acabou o episódio, eu só fiquei tipo assim, e agora, porra, acabou? Vai fazer o quê? Meu Deus! Chega logo, domingo. Chega logo. No geral, assim, foi um episódio que eu gostei muito. Eu acho que, assim, é o episódio que ele teve mais informações concretas das tramas principais sobre, principalmente ali, a relação do Joel, sobre esse lance da comuna do Tommy, que eu achei muito legal, assim, como funciona, e me dá uma impressão de que eu posso ver ela mais de uma vez por aí. É só um chute meu também. E, assim, cada vez mais a gente vê essa aproximação, e agora, nesse clima meio que de encerramento, entendeu? Eu acho que a série tá começando a construir de que a história da primeira temporada tá se encerrando, porque antes tava tudo assim, no caminho segue, mas agora a gente tá vendo o foco, principalmente nos protagonistas, e a história se encaminhando pra um final. Eu estou ansiosa pra ver o que vai ser. Mas é isso, o que você achou? Deixa aqui nos comentários suas opiniões sobre esse episódio, o que você achou, o que você mais gostou, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe meu vídeo nas redes sociais pro canal ir cada vez mais longe, gente, é muito importante aí. Compartilha Facebook, Instagram, Twitter, compartilha pra galera que gosta de The Last of Us, porque essa galera vai adorar, tenho certeza, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê na próxima, falou!